Olá para você de casa, começa agora pela TV Câmara, o programa TV Câmara Recebe e hoje um programa especial. Temos aqui a participação do ator e deputado federal eleito Alexandre Frota, que está em Tupã, visitando a cidade, visitando alguns pontos, instituições, conhecendo as lideranças políticas aqui e conhecendo a demanda no nosso município. A gente vai fazer um bate-papo aqui sobre a carreira dele também como ator e principalmente agora o futuro na política, o que a gente pode esperar a partir de 2019. Frota, é um prazer ter você aqui na TV Câmara de Tupã, participando do programa TV Câmara Recebe. Obrigado, Thiago. E mais do que tudo isso que você falou, eu voltei aqui, né, a Tupã, anos depois, mas principalmente para agradecer todos os votos que aqui eu tive agora nessa minha primeira eleição como deputado federal. Eu acho que é muito importante você, desde cedo, aprender a respeitar aquele que votou em você, o seu eleitor, né? Respeitar cada voto, independente do número de votos que você tenha na cidade. Então isso para mim é muito importante, além de tudo isso que eu vim aqui fazer, visitar algumas lideranças, algumas instituições, algumas até com alguns sérios problemas, como a Santa Casa, que eu já soube. Também agradecer ao povo, né, de Tupã que votou em mim e acreditou, me dando essa oportunidade de, em 2019, lutar naquela Câmara dos Deputados Federais em Brasília, que hoje se tornou um circo. E, como eu sempre falo, né, eu já estou com a minha tocha preparada para colocar fogo naquela lona em 2019. Frota, você foi eleito com mais de 150 mil votos, Sim. Né? E foi a primeira vez que você se candidatou? Foi a primeira vez que eu me candidatei, foi difícil, eu fui buscar esse voto, ao contrário do que muitos outros candidatos tiveram. Eu não aceitei fundinho partidário, essas coisas todas, não fui patrocinado, não tive apoio financeiro, muito menos do partido também. Eu fui buscar esse voto. Para você ter uma ideia, minha campanha custou R$12 mil, cada voto meu custou 7 centavos, enquanto do seu Henrique Meirelles custou R$1.500 cada voto dele. E ele não foi eleito. Então, eu fiz uma campanha, um corpo a corpo muito difícil. Foram 90 cidades que eu visitei, entre o interior de São Paulo, Vale do Paraíba, Litoral Norte, Litoral Sul, e realmente depois na cidade de São Paulo. Então foi muito duro, foram 90 cidades, 35 mil quilômetros de carro e 750 mil santinhos distribuídos. Ficou só 3 santinhos na minha mão, o resto foi tudo embora. Ô Frota, todo mundo te conhece como ator, tal, sua carreira, Rede Globo, Casa dos Artistas, você ator também pornô. fez. Pode também, falar. Ator pornô. Pode falar, porque o que mais falo é do ator pornô. Desde 2004 eu fiz esses filmes pornô e hoje eles fazem muito sucesso, principalmente entre a esquerda e a Almerval Pereira também, que se tornou o maior fã dos meus filmes lá na Globo News. Você se sente, vamos dizer assim, as pessoas têm um certo preconceito por conta disso? Não, nós vivemos num país preconceituoso, num país de falsos moralistas, né? Num país onde, na verdade, a esquerda prega, né, o não ao preconceito, vamos ser plurais e diga não à homofobia e todas essas outras coisas, mas, no entanto, eles são os que mais pregam isso, né? Eu não me importo com isso porque quando eu fiz os filmes foi uma decisão minha, eu jamais prejudiquei alguém com isso, muito pelo contrário, gerei muito trabalho para equipes de produção, paguei meus impostos, ganhei meu dinheiro, não roubei o BNDES, não roubei os Correios, não roubei o Banco do Brasil, não levei os Correios à falência. Então, para mim é muito tranquilo em relação a isso, porque eu acho até, ô Thiago, que o grande filme pornô da minha vida vai começar a partir de 2019, porque lá na Câmara dos Deputados Federais estão as maiores atrizes pornô e os maiores cafetões desse Brasil estão lá hoje. Ô Frota, e então, completando a minha pergunta, como é que você decidiu entrar na política? Assim? Você tinha uma carreira artística e a partir dali a gente vê sua participação desde o pedido de impeachment que você, pelas redes sociais, se manifestando. Como é que foi esse clipe? Desde 2013 eu me juntei a alguns amigos e eu entendi que eu tinha que fazer algo pelo país.
né? Eu tinha que cumprir o meu papel de cidadão brasileiro. Não é possível mais, e não era possível naquela época, fazer com que o PT e todos os outros partidos de esquerda continuassem, né, trabalhando da maneira que estavam trabalhando dentro dos governos, tanto federal como estadual, municipal e etc. Enfim, eu me juntei a alguns amigos e começamos a fazer um movimento pequeno, que foi um movimento chamado Movimento Contra a Corrupção. Esse movimento se tornou grandioso. Hoje nós somos 11 milhões de seguidores, 11 milhões de pessoas interagindo em todas as nossas redes sociais. Em determinado momento eu vi que a coisa tomou uma proporção muito grande e eu entendi que era um caminho que eu poderia seguir, não só pela parte dos brasileiros que estavam me apoiando no movimento, como eu comecei a incomodar parte do núcleo político do Brasil, pessoas de extrema importância, estrelas que transitam já há muito tempo pela política brasileira, corruptos, bandidos, charlatões, começaram a se incomodar com as minhas opiniões. Mais do que isso, eu tive vídeos que eu fiz que chegaram a quase 20 milhões de visualizações. Então eu entendi que esse era um caminho que eu poderia seguir. Talvez eu tenha passado tudo na minha vida que eu passei, né? Todas as dificuldades, enfim, todas as vitórias, as derrotas, os acertos e os erros, para que eu pudesse chegar hoje aqui aos 55 anos de idade, deputado federal, muito tranquilo, maduro, ciente do que eu tenho que fazer, ciente do que eu vou encontrar pela frente, né? Mas mais do que isso, eu sei da minha responsabilidade e de como eu vou lutar lá dentro para poder, né, criar algum tipo de coisa que seja do interesse da nossa nação. Frota, você tocou num ponto que é a minha próxima pergunta aqui, com relação aos seus vídeos, né? Você que trabalhou em televisão, sabe, sim, da importância, é um multimídia, o Frota foi diretor, né, sim, também, sim. Então você conhece muito desse meio. Desse mundo de televisão. Você acha que a TV perdeu relevância nessas eleições e as redes sociais tiveram um papel importante, assumiram esse papel de relevância que, por exemplo, na década de 90 a TV tinha? Tiago, ainda não. Ainda não? A televisão ainda é muito importante para o processo eleitoral. Nós estamos passando pelo processo eleitoral mais difícil dos últimos anos. A internet, as redes sociais têm um papel fundamental nessa eleição, porém a televisão ela ainda é importante. E eu digo para você ainda, no futuro a tendência é que as redes sociais tenham a supremacia das campanhas, né? Haja em vista que você atinge com muita rapidez, né, o público, né? O público, o seu alvo. Mas ainda agora é importante a televisão. E eu senti isso na pele quando eu tive apenas 5 segundos de televisão pelo PSL no programa eleitoral. Estadual, no programa eleitoral, né? Então, para você ter uma ideia, 5 segundos, basicamente, era um bom eu dia, sou Alexandre Frota, vote 1777, PSL, Bolsonaro 17, acabou, né? Mas foi importante, mas eu vejo que candidatos que tiveram a televisão, né? Porque nem todo mundo ainda no país administra ou tem o acesso que nós temos nas redes sociais, ou tem o costume das redes sociais. E a televisão ela ainda chega a lugares que a internet hoje não chega, né? O ideal é que nós tivéssemos a internet chegando para todos os brasileiros, em todos os estados, em todas as cidades, inclusive gratuitamente. Nós ainda não temos isso. Então, você falou 5 segundos, Bolsonaro com 8 segundos mesmo assim? Bolsonaro com 8 segundos. Mesmo assim, com 8 segundos, o Bolsonaro vai se tornar presidente e eu, com 5 segundos, fui eleito deputado federal, fui o 3º deputado mais votado, né, por São Paulo. Estou muito feliz com isso, porque, na verdade, eu não estava disputando o número de votos.
eu era o azarão correndo ali por fora, sabe? Como se fosse uma corrida de um grande prêmio de, sabe, de hipismo, né? De cavalo, aquela corrida de cavalo, e eu vim ali por fora, sabe? Por quê? Porque eu não tinha tempo de televisão, porque eu fiz uma campanha sem bandeira, sem foguete, sem fumaça, sem banda, sem trio elétrico, sem carro alegórico, sem gente carregando bandeira. Fui eu, o Alexandre Frota, pessoalmente. Eu fui buscar o meu voto. Eu passei em todas as cidades que eu te falei aqui, eu entrei em todas as farmácias, supermercados, lojas, lojinhas, açougue, todos os comércios, eu entrava, eu entregava em mãos o meu santinho. Então, foi uma campanha que eu assim, me sinto muito orgulhoso de ter feito essa campanha, porque, primeiro, eu conheci cidades que eu ainda não conhecia, eu tive a oportunidade de olhar nos olhos do brasileiro, de entender o que o brasileiro realmente estava querendo. Então, eu acho que eu fui muito bem votado e eu espero que eu possa retribuir isso lutando de verdade lá, porque eu acho que o que falta para os deputados federais e deputados estaduais e senadores é que hoje em dia, não estou generalizando, mas a maioria são deputados federais e estaduais nas horas vagas. Eles são tudo menos deputados federais e estaduais. A Câmara dos Deputados Federais em Brasília, ela é tudo menos a Casa do Povo. E é isso que a gente tem que mudar, né? Eu acho que o cara que é eleito, ele tem que trabalhar e servir ao povo, servir aquela pessoa que votou e aquele que também não votou, que um dia poderá votar, né? Então, eu vejo hoje os deputados chegando para trabalhar terça-feira, às 11 horas da manhã, saindo para almoçar ao meio-dia e voltando às 3 da tarde, indo embora às 4h30, sabe? E vai embora na quinta-feira. Então eu já falei para a minha equipe, por exemplo, a minha equipe que vai trabalhar comigo, ela vai trabalhar igual como um brasileiro trabalha. Eles vão trabalhar de segunda a sexta. O meu gabinete vai abrir, o dos outros eu não sei, mas o meu vai abrir segunda e vai abrir sexta lá. E vão trabalhar num horário que é um horário que todo brasileiro trabalha. Eu acho que nada mais justo do que isso. Sabe, essa coisa de, eu vou voltar toda semana para casa, ou eu vou visitar as bases. Eu vou fazer isso quando eu achar necessário fazer isso. Eu já conversei com a minha família e sei do que eu vou encontrar lá pela frente. Nos últimos meses eu frequentei bastante a Câmara dos Deputados Federais para entender aquele movimento, né, como é que é aquilo lá dentro. E eu estou muito, muito tranquilo, preparado, apesar de, como eles falam, né, eu sou um faixa branca hoje, né, mas eu sou um faixa preta na vida. Então, vamos ver como é que vai ficar a história lá na hora que eu entrar lá dentro. Ô Frota, a gente estava falando aqui antes de começar o programa, você mora em São Paulo, Moro em São Paulo, desde 91. Desde 91. Hoje eu sou mais paulistano do que carioca. Não perdi o sotaque, né? Ainda não estou falando, nego, vamos assistir um jogo no Morumba? Ainda não estou falando assim, mas sou carioca. Ô Frota, e recentemente, acho que essa semana você gravou um vídeo, já que a gente estava falando de 2019, que o pessoal pode esperar que a audiência da TV Câmara Federal vai aumentar? Sim, vai aumentar, porque Thiago, eu imagino o seguinte, imagina que você trabalha o dia inteiro, aí você vai para casa. Você é casado? Sou. Então, você vai, chega em casa, toma seu banho, fala com seus filhos, faz o dever de casa com seus filhos, aí conversa com a sua esposa, né? E aí você vai deitar na sua cama para assistir televisão. Aí você vai colocar lá, novela, jornal, bum! Daqui a pouco tu vai ver TV Câmara, Alexandre Frota versus Gleisi Hoffmann. Tu vai assistir. Eu tenho certeza que tu vai parar para assistir. Porra, Alexandre Frota versus Jean Willis. Tu vai assistir. Tu vai falar, eu vou ver o que o Jean Willis vai falar, porque eu tô vendo que o próximo a falar é o Frota. Eu não vou sair daqui agora. Acabou a novela, acabou o reality show, acabou tudo. Você vai assistir. Por quê? Porque durante muitos anos, esses últimos anos, eles acostumaram a entrar lá e falar e fazer o que eles queriam, né? E dessa vez vai ser muito difícil, sabe? Vai ser uma loucura aquele negócio lá dentro. Alexandre. Porque o PT, por exemplo, está com 56 deputados e nós estamos com uma bancada de 52. Mas vamos pensar aqui, eu vou fazer um exercício rápido contigo, Thiago, e o seu público deve conhecer. Você imagina tudo junto ao mesmo tempo. Vamos lá.
Eduardo Bolsonaro, que teve 2 milhões de votos, é um deputado ativo, né? Filho do Bolsonaro. Sargento Faur, o cara que mata e ri, certo? Lá do Paraná, tá lá dentro. Tenente Derrite, um dos homens, dos tenentes que mais deitaram bandido vagabundo da rota. A rota teve que tirar ele de lá e colocou ele como bombeiro, como comandante do Corpo de Bombeiro, tá lá o Tenente Derrite. Aí vem do Rio de Janeiro um cara chamado Carlos Jordi, que é uma encrenca, um amigo meu, é uma encrenca, é um vereador proativo, né, que vai para pancada o tempo todo. O Carlos Jordi entrou na Câmara de Deputados Federais. Aí tem um cara que vem da Paraíba, chamado Julian Lemos, chefe da segurança, que se tornou braço direito do Bolsonaro, entrou também. Aí tem o Alexandre Frota. E aí aí tem a Joyce Graussmann, aí tem a Janaína Pascoal, aí tem mais uma série de pessoas que, sabe, a Janaína vai estar no Rio de Janeiro, vai estar em São Paulo na Câmara dos Deputados Estaduais, mas enfim, nós montamos uma tropa de choque que, cara, no mínimo vai dar curto-circuito lá dentro, né? Você imagina, vai ter um curto-circuito, alguma coisa vai acontecer. Aquela Câmara, ela vai ser antes da nossa entrada e depois da nossa entrada. Porque não vai ser normal aquilo lá dentro, entendeu? Porque eu não vou ficar quieto quando eu ver uma Jandira Fegali falando as asneiras que ela fala contra o povo brasileiro. O João Willis e mais toda aquela gente que existe lá dentro. E eu não estou falando que nós estamos certos ou errados. Estou falando que nós vamos para o embate, nós vamos para o combate. Por isso eu falo que a TV Câmara, com toda certeza, ela vai dar mais audiência do que a TV Globo. Eu tenho certeza que as pessoas vão parar para assistir. Tá certo. Ô, Frota, você falou desse grupo forte aí que vai compor aí o ano que vem. Então a gente pode esperar, porque a direita tem propostas como redução da maioridade penal. Sim. Também mudanças no sistema de Código Penal. Sim, não aprovar o aborto. Isso, não aprovar não aprovar a legalização das drogas, acabar com as ideologias de gênero, com as doutrinações, tentar implantar a escola sem partido, né? Porque nos últimos anos as escolas, principalmente as escolas públicas, se tornaram verdadeiros diretórios da esquerda, né? Formando crianças para se tornarem comunistas e, enfim, socialistas. A bancada vem para tentar aprovar, implementar essas mudanças aí que, pelo que a eleição está apontando pelos resultados, é o que a população quer, né? Aliás, a bancada, essa bancada que chega, né, ela vai se deparar lá dentro com uma bancada que eu já sou fã, que é a bancada da bala. Aí também sou fã da bancada evangélica, que é uma bancada que muitas vezes não compactua com muitas coisas que a gente compactua, mas é uma bancada de opinião muito forte, muito importante lá dentro, e que eu, Alexandre Frota, particularmente eu, tenho grandes amigos nessa bancada, né? Então, assim, eu acho que eu vou poder compor de uma maneira, bem coesa com essas pessoas, né? E vamos para tudo ou nada. Agora não tem volta, né? Agora abriu a porta do octagon, agora tem que entra 2 e sai 1. Tá certo. A gente vai fazer um rápido intervalo, o papo está muito bom aqui, a gente está conhecendo o Alexandre Frota, suas propostas aí para a Câmara dos Deputados, ele que foi eleito deputado federal por São Paulo, mais de 150 mil votos. 155.522 votos. Isso aí. Então, voto pra caramba, né? Foi um dos mais votados. O Eduardo Bolsonaro teve quase 2 milhões de votos, né? E a Joyce Graussmann teve 1.100.000 votos também, foi a deputada mulher com a maior eleição na história. Aqui, mas em São Paulo você foi entre os mais votados. Fui. Então a gente está conhecendo as propostas do Frota e a gente vai continuar esse bate-papo aqui, não sai daí, a gente volta já com o TV Câmara Recebe.